pessoal! Oi, turminha, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula, né? Aula número 1 do componente curricular matemática. E na aula de hoje, a gente vai aprender as frações equivalentes, né? Na aula anterior, nós estudamos a leitura das frações, como se lia, né, as frações, e estudamos a fração aparente. Nessa aula de hoje, nós iremos identificar as frações equivalentes. Muito importante também, muito estudado, né, no conteúdo de matemática do 5º ano, né? Então, essas são as duas frações que nós teremos que identificar para ir desenvolvendo as atividades do nosso livro, ok? Desde já, peguem aí o material, peguem aí o livro de vocês. Abram aí na página 144 e 145. Lembrando que esse conteúdo, frações aparentes, né? Começa da página 144 e finaliza até a página 148, ok? Esse conteúdo todo sobre frações equivalentes. Então, vamos entender um pouquinho aqui sobre frações equivalentes, o que é, vamos entender um pouco do conceito, para depois a gente ir na prática e tentar desenvolver uma fração equivalente, ok? Olha aqui no quadro. Então, frações equivalentes representam uma mesma parte de um todo, né? São iguais. Aí eu coloquei aqui 3 amiguinhos. Nós temos a Mariana, temos o Shirley e temos o Guilherme. Eles são 3 amiguinhos, né? Que compraram as suas pizzas, né? Só que cada um comeu e dividiu de acordo com os interesses deles, ok? Então, presta atenção. Mariana comeu quantas partes dessa pizza aqui? Presta atenção. Nós temos aqui. Eu tenho o todo que está dividido em 4 partes. Mas ela comeu 2 partes. Como é que fica essa fração? 2/4. Shirley tem o todo aqui da sua fração, da sua pizza. Mas ela comeu o quê? Apenas uma parte. Então, nós temos aqui, o todo representa 2. Qual foi a parte que ela comeu? 1. Nós temos essa outra pizza aqui, de Guilherme, onde ela está, o todo está dividido em 8 partes. Porém, ela comeu apenas o quê? 4. 1, 2, 3, 4. Então, ficou 4/8. Como é que essa fração aqui, ela se torna equivalente? Quando diz fração equivalente, igual, igualdade, ok? Então, preste atenção aqui. Para essas frações se tornarem equivalentes, eu vou multiplicar ou dividir, ok? Então, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 1, 2. Né? Ou melhor dizendo, eu vou inverter aqui a situação aqui do lado. Espera aí, só um momentinho. Eu vou trocar aqui a posição da minha fração, ok? Eu vou colocar aqui que Mariana comeu apenas... O meu todo está dividido em 2 e ela comeu apenas 1. Shirley tem o meu todo, que está dividido em 4 partes, e ela comeu apenas 2. Então, como é que eu vou fazer essa fração equivalente? Eu vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. Vai multiplicar pelo 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Significa que todos comeram, né, a mesma quantidade, ok? O seu todo, ele é igual, porém, eles dividiram de formas diferentes. E elas se tornaram equivalentes, né, quando eu consegui multiplicar pelo mesmo número. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Compreenderam como funcionam? Peguem aí o livro de vocês. Vou apagar aqui, né? Pra gente ter espaço. E desenvolver aí uma questãozinha. Ok? Então, para uma fração ser equivalente, o seu todo, né? Deve ser o quê? Igual, né? O seu todo, ele é igual, né? E aí você multiplica ou divide pelo número, ok? E aí na questão 1 diz assim, quase parecido com o que eu acabei de explicar. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um, né, as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul e complete. O desenho de Hélio, olha, o desenho de Hélio, né? Vou botar aqui representado pela letra H. Ele, o seu todo, dividido o quê? Apenas em uma parte, né? Então, o seu todo em 2. A parte pintada, 1. Fica 1/2 na fração. O desenho de Lúcia, representado pelo Lê. O seu todo dividido em 4 partes, apenas 2 pintadas. Então, vai ficar como aqui? 2/4. E o desenho de Sandra, representado pela letra S, né? Sandra dividiu sua figura em 8 partes iguais. Então, vamos dividir aqui. 4, 6 e aqui 8, né? E aí, o seu todo é 8 partes e apenas, vamos ver aqui, 4. Então, 4 oitavos. Aí diz assim, 1/2 da figura, 2/4 da figura e 4 oitavos da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. Como assim, professora? Então, como é que eu vou saber se esse todo ele é igual? São frações equivalentes quando eu multiplico ou divido pelo número. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou o quê? Multiplicar. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essas frações aqui, né? Elas representam a mesma quantidade. Elas são iguais, ok? Porém, divididas de formas diferentes, ok? Aí, vocês preencham esses 3 quadradinhos com essa forma aqui, com essa fração. O todo representado em 2 e apenas uma pintada. O todo representado em 4 e apenas 2 pintadas. O todo representado em 8 partes e apenas 4 sendo pintadas. Vamos fazer mais uma atividade aí. Na página 145. Questão 3. Pinte a parte da figura que corresponde a cada fração. Vamos lá. Presta atenção aí, vamos apagar. Item 3 da página 145. Para a gente treinar mais a questão das frações equivalentes. São frações que o seu todo representam a mesma quantidade. Elas são iguais. Não esqueçam. Aí diz assim, o item 3. Na primeira fração, né, página 145. Nós temos aqui, ela está dividida dessa forma. O seu todo dividido em 4 partes, porém, representado apenas por 3. Então, 3/4. A outra fração, ela está dividida em 12 partes, né? Aqui, vamos, 4, 6, 8, 12. Aí dá para formar 12 aqui. Sendo que o seu todo está dividido em 12 partes e apenas 9 partes sendo representada, né? Aqui ainda faltava 2. 9, 12 avos. Né? Lembram da leitura das frações? Quando você passa do 11º, você já acrescenta o avos na leitura da fração. 9, 12 avos.
Então, as frações, elas estão sendo representadas dessa forma. E, por último, nós temos aí a fração que é 17/20, onde o todo representa 20 partes iguais, porém, apenas 17 foram pintadas. Aí diz assim, né? Aqui a outra fração, onde está dividida em, né? Mais ou menos assim. E apenas 17 foram representadas. Aí diz assim, quais dessas frações são equivalentes, né? As frações equivalentes são aquelas que apresentam, né, o seu todo, apresentam a mesma quantidade, elas são iguais. E para ser uma fração equivalente, você multiplica ou divide pelo número. Então, quais dessas três, né? Vou botar aqui 17/20. Item A. Quais dessas três frações, né, são equivalentes? Então, vamos saber se elas são equivalentes? Quando eu vou multiplicar, então, olha, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Se eu pegar o 17 e multiplicar por 3, já vai dar um outro número, né, a mais. 20 vezes 3 já vai dar 60, né? Então, apenas 3/4 e 9/12 são as frações equivalentes, que elas apresentam a mesma quantidade, elas são iguais, porém divididas de formas diferentes. Então, 3/4 e 9/12 são frações equivalentes, ok? E item B. Escreva uma fração equivalente à fração 17/20. Então, eu vou fazer o quê? O exemplo é 17 vezes 3. Vamos aqui. Uma fração aqui. Uma fração equivalente a 17/20. Bota aqui. 34, 40 avos. Ok? Vocês irão estar desenvolvendo a questão 2 do livro aí da página 145. Podem dar sequência também na página 146, 147 e 148 do livro de vocês, ok? Então, a gente multiplica, para ela ser equivalente, a gente multiplica por um número, multiplica ou divide por um número, né? Onde você vai chegar com a resposta correta, né? Quando você multiplica ou divide. No caso, nós multiplicamos aqui, ok? Essa é a resposta aqui. 34 dividido por 40 avos. Vamos fechar isso aqui. E aí fica para vocês desenvolverem o restante em casa. Com a ajuda aí, né? Vocês aí na sua casa, com a ajuda do seu monitor. Lembrando que nós temos da página 145, né? Nós temos o item 2, o item 4, o item 5, 6, 7, até o item número 11 da página 148. Ok? Até a nossa próxima aula de matemática.